Olá, hoje é dia 28 de março de 2020, nós estamos em isolamento social e aproveitar, né, para ler bastante e ir soltando os vídeos, né. Eu vou falar um pouquinho sobre Oliver Twist, do inglês Charles Dickens. Eu li bem rapidinho esse livro, comecei dia 8 de março e eu terminei no dia 16, li super rapidinho. Bom, eu vou falar minhas impressões sobre essa leitura, mas é um livro que tem muita coisa para ser falada assim, sobre ele, né? Esse livro ele foi publicado pela primeira vez em 1837 e na época da Revolução Industrial, da consolidação da Revolução Industrial na Inglaterra. Uma questão é que o Charles Dickens ele era um escritor da época do realismo e então a obra vai ser bem como se fosse, mas vai ter uma estrutura bastante definida e com essas características do realismo que aí eu vou falar agora, tá? Então vai se passar nos meados do século XIX e ele vai falar sobre retratar as condições precárias da sociedade. É um livro bastante sombrio, assim, porque é parecido, por exemplo, com o Cortiço, né? Vai aparecer aqui o determinismo social, todas aquelas características do realismo e naturalismo que a gente conhece, né, da literatura brasileira. E então, no caso aqui, seria da literatura inglesa. O livro, ele tem uma linguagem também que já se encaixa aí, que seria assim, a linguagem dele, então a linguagem no britânico, aquela coisa bem formal, então uma linguagem bastante assim, formal, e que é típica assim da literatura inglesa, né, pelo menos é o que eu percebo. E ele vai ter um narrador que é como se ele fosse guiando o leitor, inclusive ele é um narrador que ele conversa, né, com o leitor, e então ele vai guiando, né, o leitor para dentro dessa história. Bom, é um livro sobre um órfão, né? Eu acabei de ler livros sobre órfão, mas um livro já contemporâneo da África, de Angola. E aí, então, até dá pra gente comparar, né? Então, é um livro sobre órfão. O Oliver Twist, ele é um menino que ele nasce já numa casa de recuperação. Então, a mãe dele aparece grávida e o parto dela é feito lá e aí ela morre, né? A mãe dele vai morrer e ele vai ficar sozinho no mundo. Ele vai ser um menino bem fraco, assim, ele vai lutar muito para sobreviver, ele praticamente assim, quase morre, mas ele, né, forte, ele assim acaba sobrevivendo e ele vai viver nesse abrigo e depois ele vai para uma paróquia. Nessa paróquia ele vai viver até os 9 anos. Aí a gente vai ver tudo aquilo que a gente já conhece, um pouco clichê assim, de orfanato, né? De violência. Como se hoje, né? Mesmo com todas as leis, já existe muita violência assim contra a criança. Então imagine naquela época que não havia lei, então a gente percebe assim, eu vou dar esse menino aqui para tal pessoa e simplesmente pegava a criança e ia embora e sem muito critério, né? E então ele vai aprender uma profissão, acho que é numa funerária, se eu não me engano, e aí ele vai viver até os 9 anos, mas por conta dessa violência aí ele vai fugir e ele vai fugir para Londres, né? Aí, quando ele chega em Londres, aí então a gente vai ter esse retrato da sociedade inglesa e o Oliver, ele vai
acabar caindo nas mãos de um personagem que é um vilão aqui, né, que seria o Fagin. Eu não sei, acho que é assim que pronuncia, eu não sei. Esse Fagin, ele alicia crianças para roubar, ele tem um bando, né, então isso, um tanto de criança órfã, né, que existia, era uma pobreza extrema, e então o Oliver vai cair nas mãos desse Fagin, mas aí ele não entende. O Oliver, na verdade, ele é bastante ingênuo, assim, ele não entende o que é que essas crianças fazem e o que é que quais são as intenções que essas pessoas estão com ele, né? Mas aí então um dia ele cai em si, porque ele sai e aí ele percebe então o que é que as pessoas, o que é que essas crianças fazem, e ele é pego porque ele é inexperiente, e aí acontece que ele é pego pela polícia, mas não foi ele, não tinha sido ele. E quem ele roubou era um senhor chamado Senhor Brownlow, acho que é assim. E aí então ele vai acabar ficando na casa desse homem, ou esse homem defende ele, aí descobre que não foi ele que roubou e ele vai ficar na casa desse homem. Só que o Fagin, ele já queria muito o Oliver, era uma mais assim para o bando dele, e ele pede para uma personagem bem interessante que tem nesse livro, que é a Nancy, para Nancy raptar e pegar o Oliver. O Oliver tinha um amigo desse Sr. Brown aqui que não confiava no Oliver, aí falou, então a gente vai fazer um teste com ele, dá esse tanto de livro para ele levar para uma pessoa, e ele vai levar para essa pessoa. E aí o amigo do Sr. Brown diz pra ele, olha, ele não vai voltar, ele vai fugir com seu dinheiro, com seus livros, ele não presta. E realmente ele não volta, mas não porque ele não quer, mas porque a Nancy vai interceptá-lo na rua e leva ele de volta lá. Nesse momento tem um outro amigo desse Fagin, que é um outro bandido, e eles estão com a intenção de roubar uma casa, mas essa casa tem um lugar para passar, para entrar a porta, que só passa uma criança bem magrinha, e eles começam a cogitar o Oliver. E aí então o Oliver vai sem saber o que é realmente que está acontecendo. No momento do roubo, eles são pegos, e aí o Oliver cai dentro da casa. E aí então o Oliver vai ficar nessa casa e essa família vai acabar ficando com ele. E aí então a história vai se encaminhar para uma série assim é uma narrativa assim de aventura, né? Então ela vai se encaminhar para descobertas, tem muitos segredos. Então, por exemplo, quem era a mãe do Oliver, né? O que existia por trás disso? Então, assim, é um livro que ele vai ter um cunho bastante panfletário, né? Bastante comum, assim, do realismo. E os personagens são bem tipificados, porque também era dessa fase, né? E assim, esse livro eu fazia bastante tempo que eu queria ler o Charles Dickens, mas não tinha muita certeza assim se eu iria gostar. Então, na verdade, foi uma leitura bem interessante, mas dentro assim, bem previsível, não tem assim, tem bastante reviravolta no enredo, mas um enredo bastante marcado, e esses personagens, né, tipificados que são bem, assim, imprevisíveis também. O Oliver, ele é um menino, e também a questão do moralismo, porque, por exemplo, o Oliver, ele não se corrompe, então mesmo com tudo que ele passa, ele não se corrompe, então tem algo dentro dele, assim, que não deixa ele virar um bandido, assim como os outros meninos, né, como as outras crianças, né. Então, assim, é um livro bem interessante, mas vai ajudar a gente a compreender o mundo, a época da Revolução Industrial. Ele o Charles Dickens tem um poder de descrição, assim, bem grande, e ele vai descrever lugares bastante sombrios, as casas
bem pobres, assim, que o Oliver mora, a violência contra a criança. Então, a impotência da criança, né, contra a crueldade de uma sociedade de exclusão social, então, bastante exclusão social, certo? Então, é isso. Não gostei, assim, tanto, né, eu acho um livro mais vale a pena conhecer, porque é realmente, assim, um clássico da literatura mundial, certo? Até mais.